Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa monitoria. Meu nome é Davi, eu sou o monitor de histologia de vocês e essa é a aula de... perdão, dei spoiler do próximo slide. Essa é a aula de sistema reprodutor masculino, tá? Ou aparelho reprodutor masculino, dependendo de como você chama. Essa aula aqui é para o pessoal de zootecnia e para o pessoal de histologia 2 também, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a localização, que eu gosto de dar os itens, né, do sistema, para vocês saberem quantas lâminas são e tal, vocês terem uma ideia de quão extenso é o conteúdo. Então aqui a gente tem o aparelho reprodutor masculino, né? Aqui a gente tem o pênis, testículo, são dois no caso, epidídimo e as glândulas. Aqui a gente tem uma aqui, bulbo uretral, próstata, e essa aqui é a seminal, vesícula seminal. Tá? Então são três glândulas, o pênis, 2 testículos e 2 epidídimos. Tá? E tem o ducto deferente também. Aqui a gente vai ter lâmina de próstata, essa aqui, né? Deixa eu tirar tudo aqui. A gente vai ter lâmina de próstata, lâmina de vesícula seminal, lâmina de ducto deferente, lâmina de testículo. Aí na parte do testículo a gente tem o testículo jovem e o adulto, vocês vão ver isso ali na frente, que eu vou diferenciar para vocês. E a gente vai ter lâmina de epidídimo também, que aí é o mesmo, tá? Então acaba que a gente tem 6 lâminas, ou 5, né? Então vamos lá. Não, deixa eu falar aqui do caminho. Aqui a gente tem no testículo, só para vocês terem uma ideia de como é que segue. Aqui a gente tem o epitélio seminífero. Nele a gente vai ter a formação dos espermatozoides. Então eles vão ser formados aqui nesse epitélio seminífero, nesses túbulos, né? São enovelados. Aí ele sai, os espermatozoides saem daqui, vão para os túbulos retos, caem na rede testicular, que é essa parte mais branquinha aqui. Aí daqui saem os ductos eferentes, essas linhazinhas pretas, tá vendo? Que conectam o testículo ao epidídimo. Aí no epidídimo vai ocorrer maturação, ele é um órgão extremamente enovelado, vocês vão ver, acho que eu peguei uma lâmina de maior aumento, de menor aumento no caso. Aí dá pra você ver que tem vários cortes, parece que são vários túbulos, mas na verdade é um só que está todo emaranhado. E aí quando você faz o corte transversal, acaba pegando vários, parece que são vários túbulozinhos. Então a gente tem o epidídimo, aí o epidídimo vai jogar o espermatozoide vai passar pelo epidídimo, vai sair no ducto deferente, que vai encaminhar esses espermatozoides para adquirir o líquido seminal. Que aí ele vai ser composto por substâncias emitidas secretadas no caso, pela vesícula seminal, pela próstata e pela bulbo uretral, tá? Aí isso aí entra na anatomia 2, vocês vão ver que cada tipo de animal tem um arranjo diferente, tem uns que não tem bulbo uretral, tem uns que não tem seminal, mas isso aí não é da histologia, de outra matéria. Então primeiro eu vou falar do testículo de animal jovem. O de animal jovem, esses negócios que vocês estão vendo aqui, essas bolinhas, são tudo túbulos seminíferos, são cortes transversais, né, do túbulo seminífero. Então, no caso dos jovens, para vocês diferenciarem animal jovem de animal adulto, só um minuto, vocês vão olhar a parte de dentro. No animal jovem, vocês vão ver que o túbulo seminífero está completinho, tá preenchido, sabe? Ele tem uma cor só. Aí no caso de adulto, vocês vão ver que ele é branco no meio. Vai se abrindo. E eu, quando estava estudando essa matéria, eu diferenciava assim. O jovem vem antes do adulto, né? Então a gente vai seguindo pela ordem. E depois dos testículos, dos dois no caso que a gente vai ver, tem epidídimo. Então assim, testículo jovem está fechado, o túbulo seminífero. Testículo adulto está um pouco aberto e epidídimo está totalmente aberto, entendeu? Não é o mesmo túbulo, só para vocês entenderem, mas dá para vocês diferenciar. Então se está muito aberto é epidídimo,
Se está mais ou menos aberto, é adulto, testículo de adulto. E se está totalmente fechado, é testículo de jovem, entendeu? Então eu diferenciei assim e desse jeito ficou mais fácil para captar. Então aqui no diagnóstico a gente vai ter o quê? Sistema reprodutor masculino, né? Órgão, testículo de animal jovem. Eu estava falando testículo jovem e testículo adulto, mas você tem que botar testículo de animal jovem, tá? Pelo menos eles pediam isso quando eu fazia, não sei como é que elas falaram com vocês. Mas faz mais sentido colocar testículo de animal jovem. Então assim, sistema reprodutor masculino, órgão, testículo de animal jovem, por menor em foco. A gente vai botar túbulos seminíferos, e aí a gente bota, aqui no caso ele não está separado, então não precisa. Mas dependendo da lâmina, você pode botar que ele está separado pelos lóbulos testiculares, que são isso aqui, ó. Esses negocinhos aqui. Tá vendo? Eles separam cada ramozinho. Mas tem lâmina que não aparece. Essas duas aqui, por exemplo, não está aparecendo não. Então a gente bota só túbulo seminífero com epitélio seminífero com células da linhagem espermatogênica. Que são só precisa botar as células da linhagem espermatogênica, não precisa detalhar quais são. Mas são os espermatogônios, espermátides, espermatócitos, primários e secundários e tal. E as células de Sertoli também. Mas aí você só bota células da linhagem espermatogênica e células de Sertoli. E aí, aqui entre os túbulos, a gente tem tecido conjuntivo, né, com as células intersticiais, ou as células de Leydig. Sinceramente, eu não sei pronunciar isso até hoje, mas a Leilani já falou delas para vocês. Mas eu gosto de botar intersticiais porque você já mata o que é só pelo nome, né? Tipo, tá intersticial, tá entre. Então, assim, né, fica mais fácil. Então, só recapitulando, sistema reprodutor masculino, órgão, testículo de animal jovem, por menor em foco, túbulos seminíferos, com epitélio seminífero de células da linhagem espermatogênica e células de Sertoli. Aí, entre os túbulos seminíferos, a gente tem o tecido conjuntivo com células intersticiais, tá? Que são as que produzem testosterona e tal. Eu esqueci de avisar isso no começo, mas eu estou gravando essa monitoria de dia e eu já expliquei isso em alguns outros vídeos de monitoria aqui. Não sei se foi de histologia 2, enfim. Mas eu moro na Rua do Grêmio e aqui é bem movimentado, bem barulhento. Então, assim, às vezes aparece som de moto, carro, essas coisas assim. Parece que está dentro da minha casa, mas eu juro para vocês que eu não moro na rua. Então, vamos lá para o próximo. Testículo de animal adulto. Como eu falei, esse aqui ele tem uma aberturazinha, né? Às vezes, acho que dá pra ver mais no epidídimo, que às vezes dá pra ver os espermatozoides aqui dentro, tá? No de adulto, se eu não me engano, não dá pra ver não. Mas vocês vão ver que eles têm essa clara abertura, esse lumen aqui no meio, dá pra ver direitinho, tá? Então, essa é a principal divisão. Aí, aqui a gente vai ter sistema reprodutor masculino, testículo de animal adulto, não esquece da parte do de animal. Por menor em foco, a gente tem os túbulos seminíferos, basicamente a mesma coisa do outro diagnóstico. Túbulos seminíferos, aqui a gente tem aqui a gente tem a camada, né? Perdão pelo som de novo. Aqui a gente tem a camada dividindo, que lá já não tinha, mas aqui tem, então vocês podem botar. Então a gente tem túbulos seminíferos separados por lóbulos testiculares, tá? Epitélio seminífero com células da linhagem espermatogênica, já expliquei no outro, e células de Sertoli. E aí a gente bota tecido conjuntivo com células intersticiais, tá? Então assim, o diagnóstico deles são basicamente iguais. O que vai mudar é você botar essa parte do órgão de testículo de animal adulto ou testículo de animal jovem, você reconhecer isso na lâmina, ver esse buraquinho no meio deles, tá? Mas o diagnóstico é igual. Passando por epidídimo,
Aqui vocês já vão notar, né? E ele é bem dividido também. Vocês já vão notar que a gente tem os túbulos. Aqui a gente chama de ducto, a gente não chama de túbulo, tá? Então os ductos eles são bem diferentes. Eles têm uma luz enorme, tá? Branco pra caramba. É bem diferente dos outros dois, ok? Então assim, para reconhecer é fácil. E aqui a gente tem que botar epitélio dele, porque não dá pra botar epitélio epididimário, essas coisas assim. A gente tem que descrever o epitélio. Então vamos lá, sistema reprodutor masculino, órgão epidídimo, pormenor em foco. A gente bota a cápsula, se tiver, aqui tem, tá vendo? Aqui já não tem. Mas aqui tá muito próximo essa lâmina aqui. E ela tá bem feia, confesso pra vocês. Mas eu botei ela porque dá pra ver os estereocílios, que eu vou falar deles daqui a pouco. Aqui, por exemplo, não dá pra ver, né? Então, vamos lá. Pormenor em foco, a gente bota a cápsula, se tiver. Aí, ductos epididimários, com epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, estereociliado, tá? Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tem um núcleo aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá vendo? Então, em alturas diferentes, mas é só uma falsa impressão, então ele é pseudoestratificado. E os estereocílios que estão aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Então a gente tem o ducto epididimário com epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, estereociliado. Às vezes aparece músculo liso, tá? Porque... Peraí. Não sei se tá saindo o som. Tá passando um carro de som aqui. Eu não sei se o músculo liso vai aparecer, mas ele aparece. Então você pode botar, se você achar um feixe de músculo liso, que ele que auxilia na movimentação para expelir os espermatozoides em direção ao ducto deferente, né? Então ele que vai fazer essa contração. Que nem os movimentos peristálticos que vocês já viram em digestório. E aí a gente tem tecido conjuntivo propriamente dito. Aí vocês vão ter que analisar se vai estar aparecendo ele frouxo ou denso. Normalmente tem os feixes densos entre os frouxos que vocês vão analisar. Mas assim, isso é coisa de histologia 1, vocês já viram. Eu acho que se vocês colocarem tecido conjuntivo propriamente dito, já dá pra dar uma sabonetada se vocês não souberem na hora. Mas se vocês identificarem qual é o tecido conjuntivo, vocês colocam, por favor. Tá? Então a gente vai agora para o ducto deferente. Esse aqui é um órgão com uma camada bem muscular, porque ele vai apertar, vai contrair bastante para expelir esses espermatozoides em direção às glândulas que estão lá em cima, tá? Então ele vai, só voltando para vocês verem, ele vai sair daqui, da pontinha da cauda do epidídimo e vai até aqui em cima. Então assim, ele precisa de uma força, uma contração para fazer esse movimento contrário, né? Então por isso que ele tem essa camada muscular bem espessa. Isso aqui tudo é músculo, tá? Então, e ele é bem... Ele tem esse maisinho aqui no meio. Eu gravei, parece um mais, né? Se vocês olharem assim, parece um mais, um X, dependendo do ângulo. Eu gravei por isso e também porque a camada muscular é bem desenvolvida. Tipo, não tem nada muito parecido com isso, tá? Então vamos lá. Sistema reprodutor masculino, órgão, ducto deferente. Pormenor em foco. A gente tem uma mucosa pregueada, né? Isso aqui são pregas. Aqui, ó. São pregas. Aí nessa mucosa a gente tem o epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, estereociliado. Ou seja, é o mesmo epitélio do epidídimo, tá? A gente tem uma lâmina própria logo aqui embaixo. Aí a gente vai para a camada muscular, não tem submucosa. Depois da lâmina própria a gente tem a camada muscular aqui, ó. Aqui já tem uma muscular. Aí primeiro, obviamente, a gente tem a camada muscular interna. Aqui não dá pra você decifrar muito bem, né? E aí a gente tem uma camada muscular média e uma externa, ou seja, 3 camadas, tá? Então assim, é bem desenvolvido a camada muscular deles. Então você não pode esquecer em hipótese alguma de botar a camada muscular nesse diagnóstico. E aí a gente, dependendo do corte, tem camada adventícia, que não dá pra ver, mas provavelmente também não vão botar esse corte lá.
Então, é esse basicamente. Eu vou só repetir agora, né, para vocês pegarem melhor. Então, a gente tem sistema reprodutor masculino, órgão ducto deferente, pormenor em foco. A gente tem essa mucosa preguiada, com epitélio cilíndrico pseudostratificado esterociliado, o mesmo do epidídimo. A gente tem uma lâmina própria e a gente tem a camada muscular. Aqui já tem, não dá para vocês verem, mas está escrito camada muscular interna. Então aqui já começa bem pertinho da luz. Então aqui a gente já tem a camada muscular interna, a média e a externa. Tá? Aí se aparecer adventício, que eu acho muito difícil, vocês colocam. Agora a gente vai entrar nas glândulas, ok? Essa glândula aqui, só para título de curiosidade, é ela que produz a parte que vai nutrir os espermatozoides. Então, a parte meio viscosa, o açúcar que tem presente no sêmen, é essa glândula aqui que produz. Ela que vai nutrir o espermatozoide para ele ter toda a energia necessária para terminar. É que vocês vão ver essa parte em embriologia período que vem, para quem é de histologia. 2. Mas o espermatozoide ele tem umas etapas que ele vai cumprir já quando estiver no útero. Então, ele precisa de energia para isso. E essa energia é dada nessa parte aqui do líquido seminal, que é secretada pela vesícula seminal. Então, vamos lá. Ela é bem característica, né? Tem esse rosa forte. A secreção dela fica bem corada. Então, dá para identificar de cara. Ela é bem diferente da outra glândula que a gente vai estudar, que é a próstata. Não tem nenhuma semelhança. Vamos lá. Sistema reprodutor masculino, órgão vesícula seminal, pormenor em foco. A gente tem a secreção, primeiro detalhe que a gente vai colocar. Eu falei isso com vocês na aula de imuno, para o pessoal de histologia. Que primeiro a gente sempre coloca o detalhe que a gente está vendo, assim, tipo a estrutura que a gente está vendo de cara. Então, de cara aqui a gente vê secreção. No epidídimo, de cara a gente vê os ductos epididimários. Então a gente bota eles e depois detalha. Então aqui é a mesma coisa. Então a gente vai ter, por menor em foco, a gente tem a secreção. Aí a gente tem a mucosa, todo isso aqui, ó. Uma mucosa preguiada. Então mucosa preguiada de epitélio cilíndrico simples. Como é um órgão secretor, normalmente órgãos que secretam alguma coisa são cilíndricos simples. Tipo o epitélio, a mucosa do estômago, por exemplo. Secreta suco gástrico e tal. Então o proventrículo também nas aves. Então assim, é uma dica, sempre que você vê algum órgão que secreta alguma coisa, já suspeita, já fica assim, aquela pulga atrás de orelha dele ser um epitélio cilíndrico simples, tá? Aí a gente tem lâmina própria, aqui, ó, e aí já entra muscular. Camada muscular normal, não é desenvolvida que nem a do ducto deferente. E aí, aqui nem tá aparecendo, mas pode, como todo órgão, ter a camada adventícia. Então assim, se vocês verem, mas aqui não tá aparecendo. Então assim, o diagnóstico é bem simples. Sistema reprodutor masculino, órgão vesícula seminal, pormenor em foco. A gente tem a secreção, primeiramente. E aí depois a gente vai falar da camada mucosa, com o epitélio cilíndrico simples, que é um epitélio de secreção. Aí depois da camada do epitélio a gente tem a lâmina própria, né, ainda dentro da mucosa. E depois a gente tem a camada muscular, ok? Então é basicamente isso. Aqui a gente tem a próstata. A próstata, ela lembra muito os alvéolos do pulmão. Então eles botaram esse nome, alvéolos prostáticos. Porque se você olhar é igualzinho, né? Eu acho muito parecido. Tirando esses septos que tem aqui, a gente tem esse parênquima aqui é muito parecido com o do pulmão, né? Então vamos lá. Também é bem diferente de qualquer outra coisa que vocês vão ver em reprodutor masculino. E nessa segunda metade nessa P2, né? Vocês vão ver. Sistema, então vamos lá, diagnóstico. Sistema reprodutor masculino, órgão, próstata, pormenor em foco. Aí a gente tem a cápsula, tá? Se você ver, né? Esse corte aqui, por exemplo, tem aqui não.
Então a cápsula é da cápsula que vai partir os septos. Isso aqui, ó, são septos, são bifurcações, né? Vai bifurcando, ficando cada vez menorzinho. Mas são septos de músculo liso. Então, vamos lá, a gente tem a cápsula. O estroma prostático, a gente bota que ele tem alvéolos prostáticos de epitélio cilíndrico simples. Como eu disse, um epitélio de secreção. E aí a gente pode botar que esse septo, ele... os septos que vai dividindo, né? O parênquima aqui, ele é de músculo liso. Então a gente vai botar a cápsula, de onde partem os septos de músculo liso, dividindo o parênquima de alvéolos prostáticos, de epitélio cilíndrico simples, tá? É um diagnóstico meio diferenciado dos outros, mas é basicamente isso. E aqui, quando eu fiz também tinha, mas eu não achei foto de uretra prostática. Às vezes você vai ver uma estrutura bem estranha no meio aqui do órgão, porque a uretra, né, passa pela próstata também. É um órgão que divide dois sistemas, o urinário e o reprodutor. Então, assim, tem lâminas que ela bota essa pegadinha. É um detalhe a mais, né, que se você não botar, você vai perder alguns décimos da questão. Mas é uretra prostática. Você vai ver que ela tem um epitélio em volta dela que é diferenciado. E é só você botar como um detalhe, que nem eu falei aqui da secreção, você bota, tipo, primeiro, sabe, uretra prostática, e depois você faz esse todo diagnóstico que eu dei aqui. Então, é basicamente isso, gente. Qualquer dúvida sobre sistema reprodutor, vocês mandem pergunta ou no grupo, né, de zootecnia ou de histologia, dependendo de qual você é, obviamente. Ou vocês mandam no privado, também não tem nenhum problema, tá? Tchau, tchau.